Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 22 de Mateus. Mateus capítulo 22, nós leremos a partir do verso de número 1. Senhor, ajuda-nos na leitura da Tua palavra e é ela que enche o nosso coração de fé. A fé vem pelo ouvir essa palavra. Que essa seja uma realidade na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Mateus 22, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. A parábola da festa de casamento. De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois, ou porque, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amados, você já foi a uma festa, ou melhor, você já quis ir a uma festa que você não foi convidado? Já teve vontade de ir a uma festa, a vontade foi tanta que você acabou indo e você foi de penetra. Quem é que já entrou de penetra numa festa? Ah, fala sério. Eu já. Eu era pequenininho. Eu tinha uns 10 anos de idade. Eu era da igreja presbiteriana de Piraquara, né? Lá na Piraquara. E aí tinha um homem rico. Eu acho que era rico. Era um apartamento na frente da igreja. Que tem assim, meio de lado. Era no segundo andar que ele morava e era rico. Aquele homem era rico. E eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. Para mim era rico. Ah, com certeza era rico. Ou eu era muito pobre. E eu sei dizer que eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, e a gente corria pela rua da igreja ali, aquele negócio, e a festa estava rolando. Quando o culto ia começar lá, eu não sei se era um sábado ou um domingo mesmo, mas eu sei que a rua estava cheia de carro dos convidados dele. E a escada estava liberada, pessoas subindo e descendo, e eu falei com um amigo meu, que eu não lembro se é o Josias, que eu falei que assim: ah, rapaz, a gente precisa ir nessa festa. Pessoal bebendo, pessoal comendo, pessoal se divertindo, e eu falei assim: vamos lá. Subi, e a gente começou a comer salgadinho, começou a beber refrigerante, era gente que não acabava mais, e daqui a pouco alguém bota a mão no meu ombro e fala assim: oi? Eu falei: oi? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são convidados de quem? Eu falei assim: não sei. Então, por favor, você saia. Vocês dois saiam. E botaram a gente para fora. Eu já tinha comido, eu já estava feliz. Mas fui expulso daquele lugar. Mas eu quero contar uma outra história.
também verídica, e mais ou menos nessa época, eu devia ter uns 12 anos de idade. E com 12 anos de idade a gente já andava por tudo quanto era lugar, né? Eu ia para o centro da cidade, eu ia para São Cristóvão levar ferramentas do meu pai, sozinho, de ônibus, para São Cristóvão levar serras para amolar, uma série de coisas. E meu pai era do Arsenal de Marinha, e o Arsenal de Marinha fazia muitas festas, lançamento de fragatas, né? Ele construía, ele ajudava a construir navios, e quando lançavam uma fragata, tinha festa no Arsenal de Marinha, e os funcionários podiam levar os filhos. Final de ano, Natal, ali perto do Natal, tinha festa para os funcionários. E meu pai uma vez me levou, e ali tinha carrocinha, sabe essas carrocinhas da Que Bom, Iopa, era aquele sorvete, e meu irmão não precisava pagar, era só pegar. E eu acho que por isso que eu fiquei esse problema agora com doce, né? Mas era muita festa. E uma vez teve o lançamento de uma fragata, se eu não me engano, e meu pai não pôde ir aí, ele já tinha me falado que ia ter o lançamento. Eu falei, mas pai, eu preciso ir nesse lugar. E meu pai falou assim, então vai sozinho. Eu tinha uns 12 anos de idade. E ele falou assim, leva a minha identidade. A identidade dele, da Marinha. Quando chegou lá no portão, saltei na Central do Brasil, a Marechal Floriano inteiro, até chegar no Arsenal de Marinha, a pé, desse tamaninho. Chegou lá, tem umas roletas, ou tinha umas roletas, e os guardas na porta. As pessoas entrando, os caras mostrando a identidade, os homens, entrando com as suas famílias. Vem eu, todo cheio, né? Quando chegou lá, o guarda, pum, quem é você? Eu falei assim, não, meu pai é daí de dentro. Ele falou assim, não, mas não pode entrar. Eu peguei a identidade, eu falei, meu pai mandou eu vir. Ele olhou a identidade e falou, pode entrar. Bem, irmãos, é interessante que, imagina agora você entrando, ou chegando na porta do céu. Chegando agora na porta do céu, e muitas pessoas temem que essas coisas aconteçam com ela, né? Não o entrar, o temer não é o entrar, o temer é o não entrar. O temer é ficar do lado de fora, né? Não é lá na festa, lá da Piraquara, mas é na porta do céu. E é interessante, meu irmão, que esse é um medo muitas vezes legítimo que a gente sente. É um medo, né? Algo que brota no nosso coração, na nossa mente. A gente tem conversado na escola dominical, de vez em quando eu falo com algumas pessoas, a gente tem oportunidade de conversar a respeito desse assunto, e na verdade nem todo mundo gosta de conversar sobre esse assunto, né? Mas as pessoas têm medo muitas vezes de discutir sobre a volta de Jesus, de falar a respeito de algo que é crucial, que é iminente. A gente está nas portas, a gente tem visto tanta coisa acontecer no mundo, a gente tem visto coisas acontecer próximo de nós. Estivemos orando aqui, intercedendo pela nossa cidade. Quantas situações a gente está vivendo, meu irmão, por causa do distanciamento do homem de Deus. E a gente tem visto, meu irmão, que o amor de muitos vai se esfriar, é pai contra filho, filho contra pai, e as profecias bíblicas estão se cumprindo, e daqui a pouco a gente vê que Jesus está voltando, e o Senhor já está às portas, e um dia a gente vai estar lá na porta do céu para entrar. E muitas vezes, meu irmão, com essa situação, quando a gente vai falando a respeito desse assunto, as pessoas vão ficando nervosas, e elas podem ser até tementes a Deus, frequentadores da igreja, estarem ali envolvidas com as coisas do Senhor, mas ainda assim no seu coração elas nutrem alguma dúvida, algum medo a respeito desse assunto. E aí não sabem se vão passar o resto da vida nessa situação aí, perguntando se quando chegarem no céu ela vai entrar ou ela vai sair. Se ela vai entrar ou Deus vai falar com ela assim, não, você vai ficar do lado de fora. Uma das perguntas hoje lá na nossa classe é, você pode ter a certeza da sua salvação? Você tem a certeza da sua salvação? E quando a gente olha para essa pergunta e a gente olha para a palavra de Deus vai dizendo exatamente que sim, a gente pode ter a certeza da nossa salvação. Mas algumas coisas implicam
Como que a gente pode ter a certeza da nossa salvação? Eu vou pedir para a mídia me ajudar bastante aí com vários versículos bíblicos. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 13, diz assim: eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Vocês já têm a vida eterna. E a vida eterna, quando a gente recebe, quando a gente ganha essa vida eterna, meu irmão, se a vida é eterna, eu não tenho essa vida hoje, amanhã eu deixo de ter, depois eu vou ter de novo, no dia seguinte eu deixo de ter, e assim vai, um dia sim, bem me quer e mal me quer, bem me quer e mal me quer. Não, a vida é eterna. Se a vida é eterna, eu não perco. Se eu perder, ela não é eterna. E assim a gente vai vendo essas situações, mas diante disso que a gente está falando, curiosamente, meu irmão, tudo isso tem a ver com o que vestimos. De acordo com o texto que a gente leu aqui, a gente vê exatamente isso. Jesus vai contar uma parábola a respeito de um casamento. Uma parábola é uma história que vai exemplificar aquilo que vai ser uma realidade lá ou que está acontecendo, né? Ou que as pessoas estão vivendo. E Jesus vai contando essa história justamente para trazer a ideia. E nessa história, um rei planeja dar uma festa de casamento para o seu filho. O rei, então, libera os convites. Os convites, eles são enviados para as pessoas e as pessoas começam a se recusar a vir. As pessoas falam, não queremos ir. E aí, o rei, paciente, manda um segundo convite. E ele manda os seus servos, eles falam assim, vai lá, convida de novo, diz que o banquete está pronto, diz que os animais cevados ali, aqueles que já engordaram, já estão todos ali imolados, o churrasco já vai acontecer, a festa já está para rolar. Então todo mundo é convidado para estar nessa festa, e esses servos, quando chegam lá e começam a convidar as pessoas, na verdade, os convidados pegam eles, matam eles. E é interessante, irmãos, que o rei então fica furioso. O rei fica furioso e manda prender e matar os assassinos dos seus servos. Ele manda queimar as cidades todas daqueles homens. E dessa vez, ele manda um outro convite para todo mundo. E quando a gente olha para esse texto, não é complicado a gente entender a que Jesus está se referindo. Jesus estava falando isso para aqueles religiosos daquela época, ele estava falando isso para os fariseus, ele estava falando isso para os judeus, ele estava falando isso para o povo de Israel. Ele está falando, olha, o convite de Deus foi para vocês, e vocês simplesmente disseram não. O Senhor está preparando um banquete, o Senhor preparou uma festa, o Senhor quer se congratular com todos vocês, vocês são os convidados especiais, e vocês simplesmente disseram não. E o Senhor ainda insistiu e mandou os seus servos, mandou os profetas, mandou ali os sacerdotes, mandou os ministros deles para falarem a respeito do amor, para pregar o evangelho, para falar a respeito de Cristo, a respeito do amor de Deus. E vocês rejeitaram, matando os profetas. Vocês crucificaram o próprio Filho. E o Senhor, então, está furioso com essa situação e por causa disso, a mão dele virá pesada sobre vocês. É isso que Jesus está falando. Está falando para o povo de Israel que recusou o convite de Deus, o amor do Senhor, a fé, o convite para a festa de casamento. E não apenas mataram os profetas, mas crucificaram o Filho. E a mão do Senhor vem pesada e daqui a pouco vem problema sério. Alguns estudiosos acreditam que até ali em Jerusalém, quando foi destruída, 70 depois de Cristo, era o cumprimento dessa palavra de Jesus também, porque a cidade foi incendiada, os muros foram quebrados, queimados. E é interessante, irmão, que quando a gente vai olhando para essa parábola, o rei ele vai continuar oferecendo mais um convite. Ele fala que assim, bem, então vamos fazer o seguinte, já que eles não quiseram aceitar o convite, agora vocês vão lá e começa a convidar, chama todo mundo, vai trazendo todo mundo para cá, bons e maus, pessoas que são do povo de Israel e pessoas que não são do povo de Israel, e aí a gente se inclui nisso.
Ele vai alcançando agora os gentios, ele vai falando, traz todo mundo, vai colocando todo mundo para dentro da casa, vai trazendo todo mundo, dizendo que o Senhor preparou um banquete, que ele quer uma festa, que ele quer se congratular, ele quer festejar, porque o filho dele está agora em núpcias. E aí, meu irmão, é interessante que a gente vai olhando para isso, é que essa história, ela vai continuando de uma maneira tremenda. Jesus amava finais que chocavam. Eram finais assim surpreendentes, e esse surpreende bastante, esse assusta. Porque o final do texto vai dizer assim, mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, porque muitos ali aceitaram o convite, o rei notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés, as mãos dele e atirem para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão, aquele homem estava no lugar certo. Ele estava com as pessoas certas. Ele estava na hora certa. Mas ele não estava com as vestimentas certas. Guarda essa palavra. Ele estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, mas ele não estava vestido da maneira correta. E eu quero que você comece a trazer agora isso para a sua vida. Às vezes a gente está no lugar certo, na igreja. A gente está na hora certa, na hora do culto. A gente está com as pessoas certas, com a igreja. Mas como é que a gente está se revestindo? O que a gente está vestindo? E eu falei que isso tudo tem a ver com vestimenta. E a gente vai olhando para isso, né? Será que Jesus se importa com roupa? Sim. Meu irmão, quando a gente fala isso, e a Bíblia diz exatamente que tipo de vestuário Deus deseja. Romanos 13, verso de número 14. Romanos 13, 14. Bota aí, mídia. Olha como é que o Senhor se importa com roupa. Mas revistam-se do Senhor, não sei se está sendo projetado, está lá. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Revistam-se de quê? Do Senhor Jesus. Revestir-se. Gálatas 3, 26 e 27. Diz assim, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Todos aqueles que são de Cristo, todos aqueles que foram batizados no Senhor, todos aqueles que são escolhidos, eleitos, predestinados, aqueles que são os santos, que fazem parte da igreja de Cristo e são batizados, eles se revestem do próprio Senhor Jesus. É isso que a palavra de Deus vai dizendo. E, meu irmão, essas roupas não tem nada a ver com aquelas que a gente vai no shopping para comprar. Não tem a ver com brinco, com algodão, com lycra. Não tem a ver com vestido, com calça, com casaco. Isso tem a ver, meu irmão, com a nossa vestimenta espiritual. A gente tem que se revestir do Senhor, a gente vai se revestindo de Deus. E aí a gente vai, né? A preocupação de Deus é com a nossa vestimenta espiritual. E Ele oferece esse manto, justamente essa roupa celestial, que somente o céu pode ver e somente o céu pode dar. Só Deus vê, só Deus dá. Isso é tremendo. Quando a gente vai entendendo, a palavra de Deus vai falando muito sobre isso, e às vezes a gente vai passando por cima e a gente não vai reparando esses detalhes. Lá antes de Cristo, Isaías, capítulo de número 61, verso 10. Isaías vai falar assim, é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Meu irmão, que tremendo é isso? Que a gente vai se revestindo do próprio Deus, não com uma roupa, né? A gente vai, quando vem para a igreja, quando a gente está se arrumando para ir para uma festa, muitas vezes a gente vai escolhendo e a gente quer escolher a melhor roupa.
Outro dia eu fui num 15 anos, foi o 15 anos da Rafaela. É um sítio, de tarde. Eu falei, como é que vai ser esse 15 anos? Eu devia ter perguntado mais. Cheguei lá eu, tênisinho, bermudinha, camisa polo. E eu falei, quando eu cheguei, todo mundo na beca, arrumadão. Eu falei, vou me embora. Mas eu era o pastor, eu tinha que orar. Eu falei, e agora? Eu falei, vou para o carro trocar de roupa, né? Para ver se eu... Mas não tinha mais como. Ainda bem que não foi igual esse casamento da parábola aqui, não me botaram para fora. Mas, meu irmão, quando a gente vai se arrumar para uma festa, né, a gente tem que perguntar qual é o tipo de roupa que a gente vai usar. Como é que é o traje? E geralmente quando é um casamento, né, quando é um 15 anos, a gente vai lá e procura a melhor roupa, né? A gente vai alugar a roupa, a gente gasta um dinheiro, a gente gasta dinheiro com cabelo, a gente gasta dinheiro com maquiagem, gasta um dinheiro com isso, porque a gente quer estar preparado, a gente quer estar adequado para aquela festa, para aquela cerimônia, para aquilo que vai acontecer naquele lugar. A gente tem que estar bem. Porque ali vai ser registrado um monte de coisa, são as fotos, são as filmagens, uma série de situações. E lá em casa a gente muitas vezes fala isso, né? A gente fala que assim, não, a gente tem que estar bem, porque essas fotos vão durar mais de 30 anos. Meu casamento já tem 33, né? Então a gente tem que estar bonito, e às vezes a gente vai olhando, né, uma foto assim antiga, já viu foto antiga assim, meu irmão? A gente fala assim, meus irmãos, quando a gente vai ver umas fotos antigas lá em casa, você, jovem, não sabe o que é isso, mas eram as calças, boca de sino. A boca da calça vinha até aqui, ó, assim, ó. A gente fala, meu Deus, o cabelo do meu irmão era um black desse tamanho. A gente fala, que ridículo. Mas na época era bonito. E ele estava ao máximo para aquela época. E a gente vai assim também. Mas quando a gente vai olhando para isso tudo, a gente vê que o nosso prazer, a gente precisa se regozijar em Deus, porque Ele vai nos revestindo, não com a roupa que a gente compra na loja, não com aquilo que a gente manda fazer, mas com aquilo que vem do próprio Deus, aquilo que é o correto, aquilo que vai agradar a Ele. E é assim que a gente vai vendo, meu irmão. E aí, a gente vai lembrando de várias passagens da palavra de Deus. O filho pródigo, hoje a gente esteve falando também na parte da manhã sobre o filho pródigo. O filho pródigo é aquele que sai de casa e daqui a pouco ele está vivendo uma vida tenebrosa, ele está se misturando até com porcos. E ele resolve voltar para casa, e assim que ele chega em casa, o pai o abraça. E as primeiras coisas que o pai vai fazendo é falar assim, põe um anel no dedo dele, põe uma sandália nos pés dele, e traz uma roupa limpa, uma roupa nova para ele. Porque ele não pode estar vestido com esses trapos. Ele não pode estar vestido com essa imundície. Ele não pode estar vestido dessa forma. Ele vai ser reconhecido como meu filho. O meu filho, ele precisa estar vestido com os trajes dessa casa. E aí Deus é aquele que vai fazendo a mesma coisa comigo e com você, meu irmão. O Senhor vai nos revestindo. E a gente vai olhando para essa situação e a gente vai vendo todas essas coisas acontecendo. Essas palavras a respeito da roupa não tem a ver com aquelas coisas que a gente compra nas lojas. Mas tem a ver com aquilo que Deus dá na ocasião da nossa conversão. A gente vai olhando para essa situação e a gente vê, meu irmão, que quando uma pessoa se torna seguidora de Cristo Jesus, quando seus pecados eles vão sendo confessados, quando a graça do Senhor vai alcançando a vida dessa pessoa, vai ocorrendo um milagre maravilhoso na alma, e a gente começa a passar a viver, como diz a palavra, em Cristo Jesus. E viver em Cristo Jesus é a gente estar sendo revestido dele. É a gente olhar para essa situação e a gente vai vendo que a gente vai vivendo em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele vai falando que em Cristo Jesus nós somos santificados, em Cristo Jesus nós somos escolhidos, em Cristo Jesus nós somos amados, em Cristo Jesus nós somos predestinados,
Em Cristo Jesus nós vamos para o céu. Paulo ele foi falando a respeito dos seus amigos, Priscila e Áquila. Ele fala que assim, meus colaboradores em Cristo Jesus, eles estavam revestidos da roupagem do céu. Eles estavam revestidos ali e totalmente autorizados a entrar na festa do céu, porque eles estavam em Cristo Jesus, revestidos do Senhor. E quando a gente vai vivendo revestido do Senhor, meu irmão, a gente vai experimentando coisas maravilhosas. A gente vai experimentando as bênçãos do céu. A gente vai experimentando a satisfação do Senhor, que vai olhando para nós e o Senhor levanta o seu rosto, né, para nós e dá a aprovação. Eu gosto muito da bênção araônica, né? A bênção araônica vai falando assim, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Levantar o rosto é quando uma criança está fazendo uma coisa bonita, agradável, e aí o pai faz assim, levanta o rosto, aprova, dá a paz e continua. Não é levantar o rosto para desaprovação, que às vezes é assim que a gente faz, né? A mãe olha, o filho já reconhece, mas o levantar o rosto de Deus é para aprovação, é dizer, está indo bem meu filho. E é assim quando a gente vai se revestindo do Senhor. E é interessante, meu irmão, que todos os salvos que são descritos nas cartas paulinas são pessoas que estão em Cristo Jesus, revestidas do Senhor. E Paulo, ele vai se referindo assim. A gente vê que as maiores promessas que são expedidas não para os mais ricos, não para os mais sábios, não para aqueles que têm uma posição social melhor, mas são expedidas justamente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinando, é isso que o Senhor vai fazendo com que a gente entenda a sua palavra. E o significado é estar em Cristo. E a analogia da roupa é bem precisa. É legal quando a gente vai entendendo a analogia da roupa, né? Por que a gente usa roupa, meu irmão? A gente usa roupa para a gente se proteger do frio, a gente usa roupa para a gente ficar mais bonito e a gente usa roupa para esconder coisas que a gente não quer mostrar para os outros. Não é? Quando a gente também se reveste de Cristo, a gente se reveste porque se a gente chegar diante de Deus mostrando a gente sem estar revestido de Jesus, Deus não vai gostar de ver uma série de coisas da gente. Meu irmão, a gente pode ser a pessoa mais decente do mundo. A gente pode ser a pessoa mais correta do mundo. Imagina uma pessoa boa. Uma pessoa que é um bom profissional, a pessoa que é um bom pai ou mãe, né? Uma pessoa que é um bom filho ou filha, uma pessoa que trabalha bem na igreja, né? Um bom ministro ali do evangelho. É uma pessoa que é toda boa, de acordo com a nossa justiça, porque nós vemos o exterior. Só que Deus vê o interior. O Senhor sonda os corações. O Senhor não vê apenas a ação. O Senhor percebe as intenções do coração. E, meu irmão, quando a gente vai olhando para uma pessoa boa, às vezes a gente olha e a gente vai classificando essas pessoas boas e a gente fala que assim, se eu tivesse que dar uma cor de roupa para ela, eu daria uma roupa branca, porque ela é tão boazinha. E a gente escolheria uma roupa bem bonita para ela, uma roupa branquinha, porque ela faz tudo certo. Ela é um bom profissional, pai, né? Ela é um bom servo do Senhor. O detalhe é que a gente não olha o coração. E durante a caminhada, durante a trajetória, a gente vai andando pela vida e os percalços da vida fazem com que a gente peque, com que a gente erre. E imagina essa roupa agora branquinha que a gente vestiu essa pessoa, sendo manchada porque um bom profissional, né? E um bom profissional muitas vezes fala que assim, não, eu vou colocar aqui um valorzinho a mais nessas despesas e o meu chefe vai me reembolsar, mas é só um pouquinho a mais, não vai custar nada não, isso aqui. Aí ele dá uma despesa um pouquinho maior, recebeu lá, tirou uma vantagenzinha, mas isso não é nada demais. Tum, uma manchinha preta na roupa. Está encardido já. Aí ele vai andando e daqui a pouco tem alguém conversando e estão fazendo uma maledicência, fazendo uma fofoca de um colega do trabalho e daqui a pouco, ao invés dele sair daquele ambiente, ele entra ali, ele continua fazendo também, ele vai alimentando aquele negócio, mais uma manchinha na roupa.
E assim vai, a nossa vida vai acontecendo, meu irmão. E daqui a pouco a gente, precisava chegar na hora, a gente não chega, precisava dar um relatório para o patrão, a gente não dá, e a gente não vai cumprindo exatamente. E coisas que passam por nós, que a gente fala, não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? O detalhe é que quando a gente chegar no céu, as nossas roupas já não estarão tão brancas assim. E a gente acha que não tem nada a ver. Mas quando a gente olha para a situação, meu irmão, a gente vai vendo que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sabe por quê? A nossa justiça é considerada na Bíblia como trapo de imundície. A justiça de Deus é a correta. Porque quando ele ficar frente a frente com Cristo, vestido apenas das suas próprias roupas de justiça, meu irmão, essas roupas de justiça não permitem com que ele entre no céu. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ser considerado, essa pessoa boazinha, de acordo com a gente, vai ser considerado como esse homem da parábola. O que você está fazendo aqui nessa festa de casamento sem a roupa nupcial? Você está entendendo? O que você está fazendo aqui sem a roupa nupcial, achando que você está bem trajado, achando que você está bem vestido, porque você está bem trajado e vestido de acordo com a justiça sua ou do homem, e não com a justiça de Deus. E aí, meu irmão, a gente vai olhando, e a gente vai olhando para essas situações e a gente vai classificando. Olha que coisa interessante. Deus tem apenas uma exigência para que a gente entre no céu: estarmos revestidos do Senhor Jesus, de Cristo. Me ajuda aí, mídia. Apocalipse 3, 4 e 5. Escute como Jesus descreve os habitantes do céu. Olha os habitantes do céu. Deixa eu ver. Mas vocês têm aí, em Sardes, é na metade do versículo que vai falar: umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Ok? Então, os habitantes do céu, ele está falando para a igreja de Sardes ali, está dizendo que eles vão estar vestidos de branco. Ok? O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 4:4. Como são os anciãos que estão no céu? Vamos lá, vamos todo mundo ler? Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. 24 anciãos. Certamente está falando das tribos e está falando dos apóstolos. 24, 12, 12. Todos vestidos de branco. Como são os anjos no céu? Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Vamos lá? E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Bem, então, quando a gente olha para os anciãos, quando a gente olha para o povo que estará no céu, quando a gente olha para os exércitos celestiais, os anjos, todos estão vestidos de branco. Agora, quem mais deveria estar vestido de branco lá, e branco puríssimo? Jesus, não é? Se você fosse escolher uma cor para Jesus vestir no céu, graças a Deus não é você. Mas se fosse escolher, escolheria que cor? Qual cor? Branco? Azul? Qual é a cor? Dourado. Né? Bem espalhafatosa mesmo. Vamos ver qual é a cor que Jesus usa? Olha que interessante. Todos eles estão vestidos de branco. Agora, como que a gente supõe que Jesus
estará vestido? Apocalipse 19, de 11 a 13. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Qual é a cor da roupa de Jesus? Está manchada de sangue. Você consegue entender, meu irmão? Aquelas vestes que nós não temos para vestir, que eu disse que só o céu vê e só o céu dá, é a veste que Jesus troca conosco. Ele toma a nossa veste imunda, suja, esfarrapada, e ele dá a veste dele para a gente vestir. E ele pega com essas vestes, ele vai até a cruz, e ele morre uma morte que não estava destinada a ele, mas estava destinada a nós, e ele morre essa morte, e ali o seu sangue vai para as vestes. E quando ele chega no céu, todo mundo está vestindo branco, mas ele está vestindo uma roupa que está impregnada de sangue, para mostrar o que ele fez e o que ele faz pela vida daqueles que são dele. Meu irmão, precisamos entender isso, porque só assim que a gente vai chegar no céu, revestidos do Senhor Jesus. Porque se entrarmos nessa festa do céu, quisermos entrar nessa festa nas bodas do casamento, lá no céu, com as nossas próprias vestiduras, achando que a gente tem que ir para o céu por aquilo que a gente faz. Eu sou bom, eu ajudo todas as pessoas, eu não roubo, eu não mato, eu não falo palavrão, eu obedeço meu pai, eu obedeço minha mãe, eu faço só coisa boa. Se eu fosse classificar a minha vida numa balança, muitas coisas erradas, mas muito mais coisas boas, então as coisas boas vão pesar muito mais. Eu classifico como insignificante as que eu fiz de errado. Ah, Deus vai me aceitar. Não é assim que funciona. Se nós não nos revestirmos do Senhor Jesus, se não estivermos em Cristo Jesus, aquilo que ouviremos lá no céu, sim, o que você está fazendo aqui sem as vestes nupciais? Foi isso que aconteceu lá nessa parábola que Jesus está contando. Jesus, ele vem chamar a muitos, meu irmão. A palavra ela alcança a uma multidão de pessoas, a todas as pessoas ouvem falar do Evangelho, ouvem falar do amor de Deus, mas somente a Bíblia, lá o último versículo diz: muitos são chamados, poucos escolhidos, muitos ouvem o convite, nem todos obedecem, nem todos o aceitam. E aí, perdem a oportunidade. Eu comecei falando o seguinte: às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Como a gente está aqui hoje, meu irmão. Como você está ouvindo essa palavra hoje. Igual aquele homem da parábola, que foi a um casamento sem as vestes nupciais. Ele estava com as pessoas certas, ele estava no lugar certo, ele estava na hora certa, mas ele não estava revestido da maneira correta. E por causa disso ele foi jogado para fora. Eu estava falando a respeito de entrar em festas. Entrei numa festa como penetra, fui colocado para fora. Fui numa outra festa sozinho, mas revestido de autoridade, com a identidade do meu pai. E quando eu mostrei a identidade, eles falaram assim: pode entrar, porque você está revestido de autoridade. E é exatamente isso que Cristo faz conosco. Ele nos reveste de autoridade, com vestes novas. Ele nos dá a possibilidade de chegar lá e falar que assim: eu estou revestido de Cristo Jesus, eu estou em Cristo Jesus, e por isso eu posso estar nessa festa. Precisamos ter medo de entrar no céu? De maneira nenhuma, desde que estejamos revestidos de Cristo Jesus. Você pode ter certeza da sua salvação. A Bíblia fala isso.
O Senhor já nos deu a vida eterna. Aqueles que estão em Cristo Jesus podem ter convicção de uma vida eterna no céu. E você? Já se revestiu de Cristo? Você tem a convicção? Qual é a diferença, meu irmão? Qual é a diferença? Está revestido ou não? Tudo tem a ver com a roupa. Precisamos estar revestidos de Cristo. Eu quero orar com você. Talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda não tinha experimentado o toque do Espírito Santo no teu coração, te convencendo de que você precisa tomar uma posição com Deus. Talvez você esteja aqui, às vezes andando muito tempo já na igreja, mas com dúvida. Quando eu chegar no céu, que palavra que eu vou ouvir? Vinde benditos de meu Pai ou apartai-vos de mim, malditos? O que você precisa fazer hoje é revestir-se do Senhor. E eu quero orar com você. Ore assim.